Seitas e religiões. A maçonaria. A origem da maçonaria não tem uma datação precisa, mas sabe-se que em 1717 surgiu na Inglaterra a primeira grande loja, originando assim a maçonaria de modo organizado. Seu nome vem do francês maçon, que quer dizer pedreiro. A organização, que surgiu na época de grandes construtores em pedra, foi formada por pedreiros, onde no final da Idade Média passou-se a admitir outros membros. A maçonaria não se posiciona como secreta, mas sim como uma instituição semi-secreta com seus segredos. Por isso, poucos dados concretos se sabe a respeito, mas fundamentando-se em obras maçônicas, podemos tirar afirmações. Difundida no mundo todo, a maçonaria adota os princípios da fraternidade e da filantropia entre os seus membros. A fraternidade tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Assim, todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras com respeito e solidariedade. Em relação à filantropia, a ordem defende que todas as pessoas, apesar das diferenças, devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e solidariedade. Para que uma pessoa se torne maçom, precisa seguir algumas exigências, como crer no ser superior, criador do universo, viver uma vida honrada, pautada em bons hábitos morais e conservar o segredo ali proposto. A maçonaria não faz distinção entre as diferentes crenças religiosas que existem, sendo tolerante com todas as formas de fé. Pessoas de todas as religiões podem ser aceitas na ordem. A única exigência é que o maçom acredite na existência do arquiteto do universo. Ateus não são aceitos como membros. Depois de ser aceito na ordem, o maçom também possui obrigações. Ele deve respeitar as normas da sociedade e ser capaz de manter os rituais em segredo. Também deve trabalhar constantemente pela manutenção da justiça social, com base em valores como solidariedade, liberdade e igualdade. A maçonaria discrimina as mulheres, sendo composta por homens, que se iniciam através de rituais incluindo o juramento de fidelidade e uma série de simbolismos, onde a moral, a fraternidade e a retidão são representados pelo livro sagrado, pelo compasso e pelo quadrado. Embora rejeitando mulheres em sua membresia, sabe-se que alguns grupos passaram a tolerar a participação feminina, porém, sua legitimidade é negada pela grande maioria. A maçonaria é uma sociedade cheia de símbolos. O avental maçônico, embora menos conhecido, é um deles. Esse avental usado pelos maçons tem vários significados dentro da fraternidade e sempre é usado em seus ritos. Outros símbolos mais conhecidos remetem aos instrumentos dos trabalhadores que, na Idade Média, dominavam as técnicas de construção em pedra. São eles o compasso, que desenha círculos perfeitos. Ele representa a busca da perfeição pelo homem. A letra G, no centro de tudo, vem de God, Deus em inglês. Para os maçons, é ele o grande arquiteto do universo. O esquadro, que forma ângulos retos, lembra que o homem deve levar uma vida igualmente reta, ética e honesta. O olho que tudo vê é um dos mais fortes e conhecidos símbolos da maçonaria. Ele é a representação da presença da força criadora do universo e está presente em todas as lojas maçônicas para relembrar o olhar atento do grande arquiteto do universo. A maçonaria tem seu livro sagrado, e ele é sempre utilizado conforme a localização geográfica da loja. Normalmente faz ligação com a principal religião do local, sendo o Alcorão, a Torá, Talmud ou a Bíblia, por exemplo. A maçonaria possui caráter evolutivo e uma hierarquia a ser respeitada de forma universal. Seus graus simbólicos são atribuídos de forma igual em 3 níveis:
havendo diferenças apenas nos graus filosóficos. O primeiro nível é de aprendiz maçom. É o primeiro contato com o simbolismo maçônico, aprendendo as funções de cada um no templo e sempre buscando o desenvolvimento das virtudes e a eliminação dos vícios. O segundo nível é o companheiro maçom. A fase de companheiro propicia ao maçom um excepcional conhecimento de símbolos, além de avanços ritualísticos e desenvolvimento de caráter. O terceiro nível é o mestre maçom. É o chamado grau da plenitude maçônica. No âmbito do simbolismo, é o grau mais elevado que permite ocupar quaisquer cargos. O mestre possui conhecimentos elevados da história e objetivos maçônicos. Após passar por essas 3 etapas, vêm os graus filosóficos e em alguns ritos têm seu sentido peculiar. Os graus completam em caráter evolutivo e são distribuídos por meio de votação, sendo o grau 33 o mais elevado. A ordem hierárquica dos graus filosóficos no geral funciona dessa forma, porém pode mudar conforme a vertente maçônica. Além das lojas, a maçonaria possui seus templos maçônicos, que é um lugar onde se reúnem os maçons a fim de celebrar os seus rituais, que podem variar de acordo com os ritos e graus. A pessoa, para ser iniciada na maçonaria, precisa fazer juramentos. No Brasil, para ingressar na instituição, precisa ser convidado. Os maçons, de forma geral, usam sinais e símbolos para se identificar. Na escrita, os maçons usam 3 pontos que são colocados na forma de um triângulo. Essa característica permite que os maçons sejam reconhecidos. Os membros da maçonaria também têm algumas formas de se cumprimentar, que só são conhecidas por eles. É a saudação maçônica. Os maçons afirmam que a maçonaria não é uma religião, porém eles têm um Deus, que é o grande arquiteto do universo, conhecido como Gadu. Tem o livro da lei, rituais, orações, uma divindade, se ajoelham diante de um altar sagrado, seguem o comando de um líder chamado Venerável Mestre. Eles não admitem um seguidor sem aderir à crença no Ser Supremo. Além disso, os membros são ensinados acerca da imortalidade de sua alma. De certa forma, eles pregam por uma religião ecumênica, a qual envolve todas as crenças. João Batista é considerado seu padroeiro. Dessa forma, mesmo eles não atribuindo esse título de religião, segundo a sua essência e características, podemos afirmar que a maçonaria é uma seita religiosa e todo cristão deve permanecer distante. Segundo eles, Jesus é de forma igualitária comparado a Moisés, Confúcio, Maomé, Zaratustra, Gotama, Hermes e Platão. Da mesma forma, a Bíblia está em pé de igualdade com os outros livros de outras religiões. Não existe um livro base, mas sim todos estão no mesmo nível. Infelizmente hoje muitos cristãos fazem parte da maçonaria, a qual vive uma falsa doutrina. Jesus falou que não podemos servir a 2 deuses, e certamente o Deus da Bíblia não compactua com o Deus da maçonaria, a qual é intermediado por todas as religiões. Embora eles prezem pela fraternidade, sabemos que a salvação não vem pelas boas obras. A maçonaria nega o pecado original. Logo, Jesus não é a figura central. Segundo eles, cada homem pode por si só desenvolver a sua concepção de Deus e alcançar a salvação. Gadu não é o pai de todo o universo conforme eles ensinam. A Bíblia nos afirma que Deus, Pai de Jesus Cristo e também Pai daqueles que creem em Jesus, sua paternidade não pertence àqueles que não creem. Dessa forma, não é universal. Deus se revelou a nós e por meio da sua palavra instituiu seus preceitos e como devemos adorá-lo. Portanto, a adoração não é como eu bem quiser, mas sim seguindo a ordem a qual ele instituiu. E os maçons seguem seus próprios rituais, a qual não seguem preceitos bíblicos. Algumas igrejas evangélicas aconselham
e outras proíbem seus membros a não ter ligação com a maçonaria, chegando a fazer o desligamento do membro caso ele pertença à seita ou opte por continuar. Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada com o satanismo ou outros grupos misteriosos como os Illuminati. Apesar disso, essa relação não é clara, não havendo provas concretas que comprovem essa associação. Mas de uma coisa temos certeza: a maçonaria não tem relação nenhuma com o verdadeiro cristianismo, e quem é cristão se mantém distante dessa seita.